Aleluia, graça e paz, bem-vindo ao Café com AP. Vamos adorar. Enquanto isso, vai convidando alguém para tomar esse café com a gente. O quanto o Café com AP é importante para você. Imagina se o Café com AP parasse de acontecer. O que isso significaria para você? Deus não esquece de você. Abraço, Judson. Deus te abençoe, amigo. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Bem-vindo ao Café com AP, nova temporada. Abra a sua Bíblia. Eu comecei essa live sem estar sentado aqui e me surgiu a grande pergunta: o que significaria para você a ausência do Café com AP? São mais de 400 lives no Facebook, mais de 320 lives no Instagram e o dobro disso, mais de 1.400 horas de trabalho para acontecer o Café com AP. Cobrimos a Bíblia mais de uma vez toda tomando café. Testemunhos de cura, de libertação, de revelação, de milagres, impactando vidas desde 2016 até hoje, 2021. Alcançando pessoas de diversos países, graças à envergadura que a internet nos permite de ministrar essa palavra. Os nossos simples, quase 4.000 seguidores aqui no Instagram. Mas o quanto o Café com AP representa na tua vida, o que ele tem deixado de legado para você. E esse é o tema de hoje. Quero falar sobre legado. Você pode contar comigo. Enquanto eu estiver aqui, enquanto as redes sociais nos permitirem, você pode contar comigo. É isso que eu digo. Com toda essa matemática, é isso que eu quero dizer para você. Nós abordamos os mais diversos temas de cada livro da Bíblia. Quando eu faço o Tour da Reforma aqui em Genebra e vejo a inspiração que foi a vida de Calvino, no sentido de criação de conteúdo bíblico para pregação semanal, isso me inspira, mas ao mesmo tempo eu olho e não me vejo tão distante, sem falsa modéstia ou sem querer ser orgulhoso. Por quê? Apesar de Calvino ter feito muito mais pregações a respeito de vários livros da Bíblia, ou de únicos livros da Bíblia, ele não fez isso do Apocalipse, e esse eu já fiz, então estou na frente do meu amigo nesse sentido. No resto, a gente continua aprendendo. E você, que tipo de legado você tem deixado? Hoje eu quero falar sobre 3 palavras, sobre linhagem, governo e queda. São os três aspectos que determinam um legado. Todo pai de família, todo mundo que tem filhos,
se preocupa com o futuro do seu filho. Se esse filho vai estar bem encaminhado, se esse filho vai estar independente financeiramente, emocionalmente, mesmo sabendo que nós somos interdependentes uns dos outros. Mas todo pai, toda mãe se preocupa em ver que o filho está bem encaminhado. Não era assim que os nossos pais diziam? E você? Você também, se você tem filhos, você se preocupa com isso. Ainda mais quando nós temos um pouco mais de visão e entendemos que aquilo que a gente deixa de herança espiritual, intelectual, emocional para os nossos filhos, através deles pode e vai impactar pessoas ao redor, às vezes até gerações. Nós muitas vezes não nos preocupamos com a pessoa que ganhou determinado homem ou mulher de Deus para Jesus, né? Quando a gente vê grandes homens e mulheres, grandes evangelistas, né? Nós às vezes não paramos para pensar quem foi a pessoa, o desconhecido que pregou para aquela pessoa, para a sua família. Mas na verdade ele lançou uma semente com um poder exponencial que alcançou gerações. Quando você pensa em evangelistas como Catherine Kuhlman, como Reinhard Bonnke, como Billy Graham, nós vemos pessoas que influenciaram o mundo e por trás dessas pessoas existiram missionários, pregadores, pastores, pais, mães, que contaram histórias bíblicas, oraram com eles antes de dormir, oraram pela comida, se ajoelharam num culto caseiro, deixaram um legado que, ao cair nessa terra fértil, teve um poder de crescimento exponencial. Então a primeira coisa que a gente percebe nessa live de hoje é a importância de uma linhagem. Nós vemos então, com base nessa nova temporada, que abre a sua Bíblia, uma linha temporal do propósito eterno, nós vemos no livro de 1ª e 2ª Crônicas essas 3 palavras definidas: linhagem, governo e queda. Na minha e na sua vida, nós temos que entender claramente uma coisa: o propósito eterno de Deus é ter filhos semelhantes a Jesus. A resposta clara e objetiva para a grande pergunta é: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Antes de você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, você tem que descobrir o propósito de Deus, ponto final. E o propósito de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. E isso você não alcança seguindo regras religiosas, mas entendendo como o mistério que estava oculto foi revelado através de Jesus e como Deus, ao transmitir Jesus, o Verbo se fazendo carne e nos religando a Deus, nos agregou o valor do Filho e quais as consequências positivas de tudo isso. A primeira coisa, Jesus nos deu uma linhagem. Você pode dizer: não, mas eu não tenho linhagem nenhuma, mas em Cristo nós somos conectados ou reconectados a uma linhagem celestial. Passamos a pertencer à família de Deus. Com isso, passamos a ter direito e acesso ao legado, à herança de Deus, às características de Deus. Agora, o segundo aspecto de legado, ele diz respeito ao tipo de governo, ou estilo de reino, o estilo de governo que você vai exercer. Porque essa vida que está oculta em Deus deseja se manifestar, e isso exige, e a palavra é essa, exige de mim e de você interação. Deus é soberano, muitas coisas ele decide fazer e vai fazer independente da decisão humana. Agora, grande parte delas, e principalmente as partes relacionadas a estabelecimento do reino de Deus e as consequências de Deus ter uma família de filhos semelhantes a Jesus, vai agir, vai operar mediante o seu posicionamento. Por isso que
sempre na história da igreja existiu o quê? Um remanescente. Esse remanescente são aqueles que não se curvaram, não se dobraram, estão atentos, por mais que passem por um período até de sono, como a parte da igreja simbolizada como a noiva nécia. A sábia, quando desperta, ela não desperta sem o azeite de reserva, ela desperta com o azeite de reserva que ela preservou num período anterior ao sono que vem sobre todos. Por isso é um tempo de abertura de olhos, é um tempo de entendimento, porque os dias que nós estamos vivendo são dias que precedem o arrebatamento da noiva de Cristo. São dias maus, dias em que o governo e a agenda do anticristo está em pleno vapor e implantação em múltiplas, não só diversas, múltiplas áreas que concomitantemente se implantando na sociedade. E se você quiser ficar taxando isso como teorias, o problema é todo seu e as consequências mais ainda. Porque são dias que quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. São dias em que muitos estão dormindo, mas o remanescente está desperto e possui azeite de reserva. Tem uma fonte e raiz em si mesmo. É isso que talvez você não tenha entendido e que é muito importante você entender, principalmente nessa temporada. Abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. Porque o propósito de Deus é ter filhos semelhantes a Jesus para que operem como Cristo. Em outras palavras, a partir do momento que nos unimos a Cristo, nós somos Ele na terra. Se você orou alguma vez na vida como eu, dizendo: Pai, que a minha mente seja a mente de Cristo, que não sejam as minhas mãos a tocar, nem os meus pés a irem, mas sejam os teus. Você está pedindo o quê? Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser Jesus, ser representante, assinar, ter autoridade para assinar um cheque em nome de alguém. É como se você fosse a pessoa naquele lugar. E Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Alos Paracletos, um outro do mesmo tipo que eu, que vos consolará, vos ensinará todas as coisas, e vocês serão as minhas testemunhas, onde quer que vocês forem. Então, para de esperar que algumas coisas aconteçam e seja o acontecimento dessas coisas, se dispondo e indo, entendendo que você foi chamado como embaixador de Cristo, representante do Messias. Por isso Deus te deu uma linhagem celestial, te entregou nas tuas mãos um governo e, mediante ao tipo de governo que você decide exercer na sua vida e ao seu redor, seja na tua área de vendas, seja na escola onde você dá aula, seja nas áreas de influência, você como músico, ou como escritor, ou como um funcionário público. E, atenção, não é mais o tempo de você falar assim: não, deixa a pessoa na dela que eu estou na minha. Não. O inferno não está na dele. O inferno não está na dele. As pessoas que estão levantando a bandeira do inimigo não estão na deles. Eles estão em pleno e vigor ataque contra você. Estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, uma guerra religiosa, uma guerra espiritual. Acorda. Escuta o que eu estou te falando. Nós vamos falar hoje sobre 1ª e 2ª Crônicas. A linha do propósito de Deus manifesta através de quê? Da declaração de um legado. O que a gente está deixando? O legado só é visto ou percebido na hora da morte, mas ele é criado e conduzido muito antes disso. Então, acorda.
Nos anos 90 se popularizou muito a batalha espiritual no Brasil, da qual eu fiz parte, tá? E aprendemos e crescemos muito. Triste é a geração que não viveu ou que não quer aprender sobre isso, tá? Tá vivendo de boa, colônia de férias gospel, entendeu? Colônia de férias gospel, né? Playground gospel, achando que tudo é diversão, algodão doce. Ter tempo de qualidade com alegria, celebração, júbilo e diversão é importante, mas ignorar que somos um exército alistados para a guerra e que estamos em front de batalha, somos a última barreira, a última resistência, a última geração. Se você não crê, desculpa, o problema é todo seu. Se você vai colocar uma série de empecilhos, isso só revela a tua teu fraco entendimento teológico e a tua discussão vã de coisas que não trazem resultado para a sua própria vida. Eu tenho autoridade para te dizer uma coisa. Eu, com propriedade, tenho falado nos últimos 28 anos de ministério sobre os temas mais polêmicos da Bíblia. Calmamente, como eu sou, tranquilamente e, se possível, pacificamente. Agora, não perco um segundo da minha vida discutindo teologia barata, vã, que não leva a questões práticas. Se eu discuto sobre batalha espiritual, eu posso te mostrar que tipo de guerra foram travadas na minha vida nos últimos 20 anos. Se eu te falo sobre cura divina, eu te digo as curas realizadas na minha vida e através de mim. Se eu te falo sobre batismo com o Espírito Santo, ministração de dons, ativação profética, manifestação do céu na terra, é porque Deus tem feito através da minha vida. Então, toda a minha teologia está baseada nesse conjunto entre teoria e prática e teoria. Fora isso, é papo furado, é tempo gasto. Tem gente discutindo posições teológicas que nem os originários, as pessoas que deram origem a esses pensamentos discutiam isso com essa característica. E eu estou te falando porque quando a gente visita um museu protestante em Genebra e outros lugares, você vê o posicionamento real desses caras. E ficam, infelizmente, alguns teólogos do YouTube, no Brasil principalmente, discutindo, sabe, um monte de coisa sem experiência alguma nisso. Então eles não têm linhagem conectada nessas áreas. Podem ser pessoas honestas, pessoas até que amam o Senhor e que estão buscando uma vida íntegra. Parabéns para eles. Não estou aqui falando de ninguém especificamente, nem dando indireta, não. Estou dizendo de uma gama de pessoas que vivem essa prática. Se você até então tem vivido disso, pelo amor de Deus, se você está satisfeito com a ausência de qualquer manifestação prática de Deus na sua vida, a sua teologia, ela alimenta seu próprio ego. Sabe? Que linhagem você tem? Qual a linhagem espiritual? Aonde está conectada a sua história? Eu tenho um e-book que se chama O Tema do Seu Coração Está Escrevendo a História da Sua Vida, que eu falo disso. O que preenche teu coração é o que vai conduzir a sua trajetória, porque vai estar conectado a uma linhagem. Você pode romper com isso. Tem pessoas que nascem em famílias completamente desvirtuadas, sabe, disfuncionais. Mas essas pessoas não obrigatoriamente precisam viver como as suas famílias. Mas só acontece a diferença quando elas decidem romper com o padrão. E quando elas rompem com determinados padrões, elas encontram referenciais e se conectam com esses referenciais. E aí surge o verdadeiro sentido de paz espirituais. Nada a ver com manipulações ou domínios de homens sobre homens. Mas sim de você reconhecer alguém como uma voz paterna, uma voz de autoridade sobre a sua vida, ver frutos na vida dessa pessoa e se conectar a essas pessoas. E vamos... Rei da Barabassudekai.
Eu tenho criado filhos conectados a pais espirituais, diz o Senhor. Tapiaçandequito, que têm se alimentado de fontes até se tornarem maduros. Tequerebai, Yaracandoriácio. E vivem da novidade do espírito de vida e passam a produzi-las em si mesmos. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Olha que coisa tremenda! Linhagem espiritual. Linhagem espiritual, ela te responsabiliza pela maneira como você vai exercer a sua vida cristã, o seu governo em Cristo. Sim, mas eu não sou um líder na igreja, eu não sou pastor, não, mas cada um é líder de si mesmo, a começar por isso. Segundo, você tem uma esfera de influência, seja na sua casa, seja nos seus amigos. Se você pegar o seu celular, você vai ver ali que você tem, em média, uma lista de 200 e talvez até 500 nomes no seu celular. São pessoas que, de alguma maneira, você tem uma influência. Como é bom a gente receber um telefonema ou uma mensagem de alguém que reconhece nossa autoridade, o nosso valor. Isso é muito bom. Quando eu recebo mensagens, por exemplo, de como determinadas pessoas têm sido impactadas pelas palavras ministradas. Isso é muito reconfortante. Nos ajuda na trajetória, na luta da vida. Nos desafios de fazer o que a gente faz. E isso determina também como eu vou exercer a minha influência e o meu governo. Jesus nos chama não só para sermos filhos idênticos a Jesus, sabe, para ficar sentado ao redor da mesa com Jesus, aproveitando do banquete, sabe, da mesa, do pão. Isso é maravilhoso. Escuta o que eu vou te falar, diante da mesa, a presença, né, a mesa do Pai, nós temos ali cura de paternidade, nós temos cura de vínculos familiares, nós bebemos do cálice de Cristo, nós comemos do prato do Messias, nós temos ali realmente um tempo de qualidade com Deus e com os irmãos. Mas você tem que entender que, por exemplo, dentro do tabernáculo, né, no lugar santo, existiam ali 3 objetos. Um era a mesa dos pães da preposição, mas o outro objeto era um candelabro chamado menorá com 7 velas. E quando a gente fala disso, me vem à mente a visão de João na ilha de Patmos, quando ele vê Jesus entre as 7 velas, entre o candeeiro, que representam posição de autoridade. Testemunho, e testemunho é autoridade. É quem tem autoridade para dizer porque vivenciou, porque viu, porque conhece, porque sabe o sabor que tem. Hoje nós vemos um monte de gente ensinando aquilo que não aprenderam. Hoje nós vemos um bando de gente ensinando aquilo que não receberam por herança. Que tipo de governo essas pessoas influenciam? Tem pessoas que até recebem, mas no meio do caminho tomam decisões tão adversas que tudo aquilo que receberam perde toda a influência que poderia ter, torna-se uma vitrine. Por quê? Porque o que está sendo gerado por trás vai gerar muito mais perda do que ganho. E eu quero te falar aqui sobre Davi e Salomão. 1ª e 2ª Crônicas revelam essas características da linha temporal do propósito de Deus. Davi, mesmo falho, é o símbolo do governo de Deus, do Filho de Deus, de alguém que decidiu ter um coração igual ao coração de Deus. Salomão, por sua vez, já é o símbolo da pessoa que recebeu tudo de herança, é o filho que recebeu tudo por herança, tudo que precisava fazer para realizar o propósito do pai, mas decidiu quebrar princípios. E aí a grande verdade é que em 40 anos de governo de Salomão, o final disso gerou cerca de 400 anos de queda de Judá. 40 anos de reinado de Salomão, onde ele constrói um templo consagrado ao Senhor, um esplendor, um rei, uma adoração ao Senhor. E a consequência posterior foi a queda de Judá, o cativeiro babilônico,
sabe? A corrupção do rei Roboão, o templo profanado e destruído, trevas e destruição, uma sequência de reis e rainhas, e uma rainha, e cerca de 400 anos problemáticos. Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do verso 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Então todo Israel se reuniu em torno de Davi em Hebrom, exclamando: vê, somos de teus ossos e de tua carne. Verso 2. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. Olha aí, o povo aqui está dizendo: Davi, não importa se Israel tinha um rei, mas era você que nos governava, e nós somos parte tua, do teu corpo, do teu DNA, porque vemos você conectado com Deus. Deus te deu as chaves, Tekev Ashai, quero dar e manifestar também a cada um de vós, Tiporou Shanabakam, para que abram e fechem, segundo a manifestação do meu governo, diz o Senhor. Aleluia! Tu pastorearás o meu povo Israel, serás príncipe e governarás sobre todos os israelitas. Então todos os anciãos e demais autoridades de Israel dirigiram-se ao encontro de Davi em Hebrom, onde celebrou um pacto com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme Yahvé havia predito por meio do profeta Samuel. Então a nossa história, queridos, ela começa em 1 Crônicas, mostrando, dentro desses 3 pontos que são linhagem, governo e queda, né? Nós vemos a linhagem de Davi e o reino de Davi. Todo o livro de 1 Crônicas, ele começa, gente, falando de Adão a Abraão, de Abraão a Jacó, de Jacó a Davi, de Davi até o cativeiro, a genealogia das 12 tribos. Ele trata um bom tempo sobre linhagem. Qual é a sua linhagem espiritual? Deixa eu te contar um testemunho da minha parte. Se você não tem vivido ou não se lembra de coisas sobrenaturais que você viveu com Deus, seja que nível for, eu te aconselho a dobrar os teus joelhos e dizer: Pai, através da palavra, através do fundamento da palavra, manifesta essa palavra viva em mim, me dá uma experiência contigo. Não é experiência pela experiência, porque a experiência sem a palavra, ela se perde porque não tem um fundamento. Agora, a palavra sem experiência só gera a morte. E Deus quer que você viva morte e vida, altar e ressurreição. Eu tive algumas experiências na vida com líderes sobre mim, os quais, durante alguns momentos muito específicos, eu vi saírem algo espiritual das pessoas e virem para mim. Eu me lembro que eu vivi isso em sonho, eu vivi isso pessoalmente. De eu estar subindo num altar e ver um dos meus pastores e de repente sair algo de Deus daquela pessoa, um fogo daquela pessoa e entrar em mim. E quando eu passar por ele olhar para mim e dizer assim: você viu, né, o que saiu de mim e foi para você? A conexão espiritual. Não precisou que a gente falasse, mas no mundo espiritual, tanto eu vi quanto ele viu. Existe transmissão de unção. Legado é capacitação espiritual. É recurso, é riqueza, é conhecimento, é sabedoria. Uau, isso é muito profundo. A manifestação do propósito eterno de ter filhos iguais a Jesus é quando Deus transfere o DNA dele para a gente
para que a gente viva uma vida que está oculta em Deus e quer se manifestar. Para que a gente viva a vida que Jesus tem para nós, em meio a toda e qualquer adversidade. E não significa que todos os dias serão fáceis. Terão dias que você vai precisar ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém e dizer assim: uau, meu coração está assim, a minha vida está assado. Davi, o grande guerreiro, que liderou o povo na batalha, viveu momentos de profunda angústia e até momentos de profunda depressão. O profeta Elias, depois de vencer profetas de Baal, sacerdotes e sacerdotisas de Acera, fugiu da ameaça de Jezabel e foi para uma caverna por causa do sentimento de solidão e de depressão. Então, entenda, você vai passar por sentimentos adversos. Nessas horas, olhe para o lado, veja com quem você pode contar, veja quem está ao teu lado. Eu comecei essa live dizendo quantas lives eu fiz, quantas horas eu dediquei e dedico, como no dia de hoje, que para mim não começou há muito tempo, mas que ainda é cedo para tudo aquilo que eu tenho que fazer, para que essa live depois ela vai ser publicada desse mesmo jeito no IGTV, mas eu faço uma edição, boto só a mensagem no YouTube e depois o áudio no Spotify. Fora compartilhar em outros grupos. Para quê? Para dizer, pode contar comigo enquanto eu estiver aqui. Enquanto o YouTube, ou Instagram, ou Facebook permitir a mensagem que eu prego. Está aí. Por isso, se você não nos segue em outras redes, nos procure. Nos procure lá no YouTube, Allos Mundi. Nos procure no Spotify, Café com AP. Entra para o nosso grupo do Telegram. O link está na minha bio aqui. Venha, veja o seu e-mail. Entra para a minha lista de e-mail, baixa o meu e-book gratuito que está à sua disposição no link da bio. Sabe? Muita gente às vezes me julga porque eu tenho um estilo de ministério diferente. É diferente, às vezes até eu mesmo falo, puxa, meu Deus, eu queria ser como antes, né? Que saudade. Mas tem horas que é Deus que conduz. Então, entenda como Deus está conduzindo e saiba aproveitar o máximo do que Deus está trazendo. Agora, como você está realizando o seu governo, na sua empresa, na sua relação com seus filhos? Você não tem obrigação de saber tudo, mas você tem a obrigação, se é que eu posso usar essa palavra, de decidir aprender e crescer. Nós vemos aqui que depois dessa descrição das linhagens em 1 Crônicas, né, nós vemos a descrição do governo de Davi. A unção de Davi, né, eu tenho outras lives que eu falo sobre as 3 unções de Davi, procura. E, pelo amor de Deus, gente, sabe o que eu sou feliz? Que quando eu anuncio um curso como agora, tá? Estão abertas as inscrições de um dos nossos cursos, que é o Manual da Felicidade. Eu vou falar dele daqui a pouco. Eu fico muito feliz, porque de verdade, eu tenho zero reclamação. Zero reclamação. Ah, pô, você está cobrando para fazer um curso. Eu tenho zero reclamação, nunca tive. Nunca tive. Sabe por quê? Porque, no mínimo, se a pessoa tem bom senso, ela vê 700 e poucas lives de conteúdo bíblico do trono de Deus para a sua vida. Se você não quer participar de um curso onde você investe um valor e contribui para o nosso ministério, não tem problema. Me procure nas outras lives. A diferença é quando você vem para um curso, você ganha tempo na sua vida. Você não está pagando por um curso, você está investindo em missões e você está economizando tempo, porque você se reúne com pessoas com o mesmo propósito, comigo, com pessoas como o Patrício, que, meu Deus, é excelente naquilo que faz. Eu preciso de uma pessoa como ele na minha vida. Quando eu converso com algumas pessoas, eu falo, Jesus, como é que o Patrício ia falar com essa pessoa? E é isso. Então, não ter medo, sabe, de investir num tempo num curso como esse. Né? Agora procura nas minhas lives aí, tem muito assunto para você.
Tem muita resposta para a tua vida. Davi, ele foi ungido, certo? Passa a morte de Saul, a ascensão ao trono, a conquista de Jerusalém, o surgimento dos valentes e notáveis de Davi. E aí começa em 1 Crônicas a descrição do governo de Davi. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo uma geração que não lê Bíblia e que não lê muita coisa. Mas lê Harry Potter, lê Senhor dos Anéis, lê qualquer coisa que tenha 500 páginas, mas quando você fala, vai ler a Bíblia, vem um espírito de preguiça do inferno, que o diabo não quer no inferno, manda para a vida de crente. E aí, o cara diz, não consigo ver uma pregação de 30 minutos, mas ver toda a trilogia, quadrilogia, quintopilogia, sei lá como é que chama esse negócio, de qualquer filme. Faz maratona, final de semana para ver série. E não consegue maratonar meus cafés com a pena, não consegue maratonar pregações? Desculpa, veio aqui, eu vou falar, queria vergonha na sua cara. É melhor você dizer, não, eu sou desviado mesmo. Eu não presto para isso não, eu quero a vida mansa. Agora, se o que eu estou te mostrando aqui, nessa linha temporal do propósito eterno, é uma apresentação de livro após livro da Bíblia, para te inspirar a ler a Bíblia, para te mostrar que esse livro tem resposta, esse livro tem tudo o que a gente precisa. E te dou um conselho mais, eu uso tecnologia, eu tenho Bíblias virtuais, eu não tenho problema com isso, mas quando você for ler a Bíblia, só não joga o celular no vaso e dá descarga, porque depois você vai precisar dele. Mas tranca ele num quarto. Bota ele em outro lugar. Não é a hora que você vai ver minha live, ouvir meus áudios. Não! Você vai ler no livro de papel. Sabe por quê? A sua mão vai coçar, porque você está viciado na internet. É assim, condicionaram a gente assim. Mas sabe o que você faz? Você clama. Você ora. Você diz, eu vou ler a Bíblia. Sabe? Quantos já leram a Bíblia toda? Não vem com desculpa. Ah, não, eu não preciso ler a Bíblia toda, eu preciso praticar o que eu já li. Ah, então tá bom. Você lê só as vogais e dialoga bem. Só com vogais. Ah, não, já sei as vogais e as consoantes. Né? E aí, flui bem no diálogo? Não, não flui. Você tem que conhecer, você tem que, sabe, abrir seu leque. Conhecer outras áreas, outros temas, outros assuntos. E a Bíblia é a mesma coisa. Não adianta, isso é desculpa. É igual a gente fala assim, não, o dízimo não é bíblico, porque Bíblia... Ah, para com isso. O cara não oferta nada, o cara não tem disposição de assumir um compromisso mensal maior do que 10%. Ele é contra o dízimo, porque ele não dá nem 1%. Todo mundo que é contra o dízimo não dá nem 1%. Não dá 10%. No mínimo tinha que dar 20%. Eu sou contra o dízimo, eu dou 20%. Ah, tem que dar tudo. Então tá bom, tira a roupa do corpo, vende tudo que tem e segue-me. É o que Jesus disse para o jovem rico. Então, pelo amor de Deus, seja coerente. Olha o governo que você está exercendo. Que tipo de governo você está exercendo? Um tempo atrás eu recebi uma ligação de um amigo, apavorado. Rafael, esse povo é doido. Está falando que eles são reis e eles governam. Mas eu sou rei. Eu sou rei. Eu posso não ter o domínio e o controle de cada aspecto das situações, mas que eu vou conectá-las a Cristo com autoridade, eu vou. Cada situação que surge na minha vida, eu vou e conecto a Cristo e peço ao contrário. Está aqui para essa situação. Não aceito, não me faz bem. Está aqui, eu não sei lidar com ela, está aqui. E eu chamo a manifestação, a capacitação para eu agir. E na minha cabeça o ideal era que fosse assim, assim, assado. E o que é isso? Exercício de governo. Quando eu estou exercendo esse tipo de coisa, eu estou exercendo governo. Davi, ele não venceu Golias porque ele era maior ou mais forte que Golias. Ele venceu porque ele soube exercer governo. Ele conectou a pedrinha dele com o céu. Ele conectou a situação, ele falou assim, eu tenho no meu corpo uma marca que você não tem. Ele lutou contra Golias com armas com as quais Golias não havia sido treinado para vencer.
Eu e você temos armas com as quais o nosso inimigo não sabe lidar, nem conhece. Quando ele olha, até ignora. Enquanto você for irrotulável, o seu inimigo não vai saber o que fazer com você. Essa é a grande questão. Enquanto isso, tem muita gente querendo se igualar aos demais. Você vai virar mais um alvo de Satanás. Então, Davi exerce um governo estabelecendo o quê? A Arca da Aliança, enfrentando as guerras. Todas as vezes que elas eram feitas debaixo da orientação de Deus, tinha vitória. Toda vez que Davi pecava, ele tinha problemas. Davi organizou a forma de adoração dos levitas, as leis civis, e ele deixou tudo orientado, principalmente as ofertas e como tudo deveria acontecer para a ascensão de Salomão. Davi unificou um reino e teve a honra prestada pelos seus inimigos. Este é um exemplo de uma linhagem com um governo divino que traz sucesso. Para terminar essa live, Salomão, em 2 Crônicas, nós vemos o cara que recebe toda a capacitação. Grande abraço para todo mundo que está chegando e para Raquel Panicete, Deus te abençoe. Todos os amados e queridos irmãos de cada estado de Brasília, cada estado do Brasil e lugares do mundo. A gente tem aqui Inglaterra e outros países aqui. Deus abençoe, glória a Deus. Salomão é o símbolo da pessoa que recebeu tudo do Pai. Quantas vezes você está pedindo coisas de Deus, Deus coloca na tua mão, te deu a resposta. Só que agora é a hora de você manifestar o fruto com essa resposta. Às vezes você gasta tanto tempo buscando a resposta de Deus, quando Deus te dá a resposta e você tem que ingressar num novo nível, numa nova fase que é multiplica essa resposta, implanta agora essa nova fase de governo de Deus, manifesta algo que glorifica o nome do Senhor, você põe os pés pelas mãos. Salomão é o exemplo disso. Ele teve tudo, ele constrói o templo, ele começa, as riquezas das nações vêm para as mãos dele, uma nova transferência global de riquezas. Mas, paralelamente, ele estava quebrando os princípios espirituais de vida, não sendo no coração como o seu pai Davi. O propósito eterno de Deus revelado na linha temporal de Gênesis e Apocalipse fala de não só sermos feitos filhos de Deus, idênticos a Jesus, mas nos manifestarmos como Ele, vivermos como Ele, governarmos como Ele. Como Jesus fez isso diante das dificuldades, da escassez? Jesus estava lá, 5 pães e 2 peixinhos diante da multidão. O que ele fez? Conectou ao céu. Quando ele desceu da oração, aquele... me fugiu a palavra. Aquele cestinho. Continuavam com 5 pães e 2 peixinhos. Foi multiplicando. Quando ele devolve para o menininho, estava na mão do menininho 5 pães e 2 peixinhos. Então, essa conexão aponta para o estilo de governo. E a sua linhagem, seu estilo de governo, determina sucesso ou queda. 40 anos de governo de Salomão geraram cerca de 400 anos de corrupção, de cativeiro, de profanação do templo, trevas e destruição. O que o seu governo está gerando? O que o governo da sua casa está gerando? O que o seu exercício sacerdotal está gerando no coração das pessoas? Pai, desperta os meus irmãos para essa realidade. Eu oro em nome de Jesus. Se você quer aprender como exercer esse governo, você tem que aprender sobre o ministério sacerdotal, que é um ministério comum de todos os santos, todos comprados e lavados pelo sangue e redimidos pelo sangue de Jesus. O ministério comum de todos os santos, ou ministério sacerdotal,
É o que eu chamo do sexto ministério. Ele está contido lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 10, que fala dos 5 ministérios trabalhando em função do sexto. Se você não sabe a respeito desse assunto, você corre o risco de passar uma vida inteira rodando em círculos ao redor do propósito. Esbarrar nesse propósito, mas nunca vivê-lo de maneira 100% consciente. Existe uma vida oculta em Deus, querendo se manifestar, e você ativa isso. Deus já fez a parte dele. Se você não souber como ativar, você corre o risco de viver uma vida espiritual medíocre. Por isso eu quero terminar fazendo um convite para você. No link da minha bio, na primeira opção, está ali um webinário com 4 vídeos que vai estar à sua disposição até quarta-feira. E no último vídeo, eu vou falando sobre vários assuntos, e o último vídeo eu falo sobre o Manual da Felicidade, que é o curso onde nós ensinamos o exercício do ministério sacerdotal, para você manifestar esse propósito eterno de Deus aqui, nessa terra, agora, nesse exato momento. Venha fazer parte, como muitos nos últimos 14 anos têm vivido essa experiência e alinhado mais ainda tudo aquilo que já tem recebido do Senhor, encontrando aquilo que eu chamo do X do mapa, certo? Quem não está conseguindo assistir, me manda uma mensagem particular daqui 5 minutos no particular, tá bom? E eu vou te orientar, tá? Quem quer participar do webinário é só clicar no link da bio. Quem já quer se inscrever no Manual da Felicidade, manda uma mensagem para mim, eu vou te mandar o link, tá? Ou vai ali e já vai para o último vídeo, vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo, sem problema nenhum. Eu vou estar aqui depois da live esperando você. Bom, meus amados, se você ainda deseja mais, deseja semear na nossa vida ministerial, tá aqui meu Pix, que é meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, tá bom? E aí você pode semear na nossa vida. Hoje eu estava conversando com um novo colega que eu conheço na internet, né? Ele me deu uma ideia muito boa, né? Ele falou, rapaz, ele falou para mim, Deus vai te abençoar muito. Você vai distribuir riqueza nas tuas lives, né? Eu gostei desse negócio, sabe? Um dia eu quero fazer o contrário, eu quero dizer assim, manda o seu Pix que eu vou semear na tua vida, né? Muito bom, muito bom. Virlane, manda um alô para mim, tá? Eu vou ter o prazer de te orientar, viu? E qualquer um de vocês. Amados, esse foi o Café com a P de hoje. Abra sua Bíblia, linha temporal do propósito eterno, através do livro de 1ª e 2ª Crônicas. E se Deus quiser, nós continuaremos amanhã com esse mesmo tema, vendo aqui os livros de Esdras e Neemias, falando de reconstrução. Amém? Então, se prepara, amanhã vai ser tremendo. Grande abraço, pastor Jonathan, que esteve comigo aqui na Suíça semana passada. Foi muito bom te encontrar aqui. Um abraço para a Espanha. Se Deus quiser, vamos em breve estar na Espanha aí para dar um brado e viver um grande avivamento, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Manda mensagem para mim que eu vou estar aqui disponível. Graça e paz, shalom da parte do Eterno. Tchau, tchau.